Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês aqui em Provérbios capítulo 13 e o versículo 18, que diz assim: Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. Queridos, nós vemos que a palavra sempre nos traz que a pessoa que é sábia, ela aceita a instrução. Então a palavra sempre nos leva a refletir isso, que quanto mais alguém está disposto a ouvir, mais sábia essa pessoa é, e quanto mais ela ouve o conselho bom, né? Mais sábio ela vai se tornando. Ainda no versículo 1 desse mesmo capítulo 13 de Provérbios, a palavra vai dizer: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Então nós vemos que o Senhor se agrada daqueles que conseguem acatar a repreensão. Nós não gostamos de ser repreendidos, mas às vezes é necessário, sabe? Às vezes a gente tá dando o nosso melhor e a gente ainda ouve a repreensão. E nós temos que refletir sobre aquilo, aceitar aquela repreensão, porque quase sempre, né? Nós sabemos que algumas pessoas dizem palavras simplesmente para nos desapontar, mas a repreensão, ela normalmente vem para nos fazer melhorar. Então nós precisamos lutar contra essa mania de não querer aceitar a repreensão, a correção. Eu mesma sou uma pessoa muito perfeccionista naquilo que eu faço. Eu tento dar o meu melhor na minha casa, eu tento dar o meu melhor naquilo que eu pego para fazer, eu tento dar o meu melhor no trabalho, na faculdade, no meu casamento. Só que nós não somos perfeitos e às vezes a gente tem que ouvir a repreensão, a correção. Quantas vezes o meu esposo me chamou e falou assim: amor, assim, assado. E a gente não gosta de ouvir na hora. Eu não gosto, porque no meu coração eu já tô dando o meu melhor. Só que muitas vezes, querido, a gente acha que tá dando o nosso melhor, mas na verdade a gente ainda tem mais um pouquinho para dar. A gente ainda consegue consertar mais algumas coisas. E na nossa vida cristã é dessa forma. A gente pode estar pensando que está dando o nosso melhor, mas aí vem o Espírito Santo e ministra no nosso coração e abre os nossos olhos e nós conseguimos enxergar formas de melhorar ainda mais. Por quê? Porque nós precisamos aperfeiçoar todos os dias. Eu sei que para quem é perfeccionista, para quem é detalhista, é quase um fardo não ser perfeito, sabe? A gente quer ser perfeito. A gente quer ser perfeito na escola. A gente quer tirar as melhores notas. A gente quer ter o melhor comportamento. A gente quer ser perfeito no trabalho. A gente quer ser aquele colaborador que não tem um A para reclamar. Ou então, se a gente é o dono da empresa, nós gostaríamos que todos os funcionários gostassem de nós. A gente gostaria que tudo na empresa desse 100% certo 100% do tempo, sabe? A gente gostaria de ser perfeito dentro de casa. Nossa, minha esposa não tem nada que reclamar de mim. Nossa, meu esposo não tem nada que reclamar de mim. Os meus filhos me amam, eles não têm nada para reclamar de mim. E sinceramente, irmãos, seria um sonho, sabe? O esposo não ter nada para reclamar da gente, a esposa não ter nada o que reclamar, os filhos não terem nada do que reclamar. Só que nós somos seres humanos.
por melhor que nós sejamos, a gente ainda tem defeito. E as pessoas à nossa volta enxergarem os nossos defeitos não significa que ela não vai nos amar. Nós podemos ser muito amados e ainda assim ser recheado de defeitos. Meu esposo me ama, mas se você sentar com ele 5 minutinhos e conversar, a Melody tem defeito? Vai ter, querido. Vai ter alguma coisa para falar. Pode sentar com os filhos de uma mãe assim que é excepcional aos olhos de todos. É uma mãe assim, nossa, não tem onde colocar defeito. Se você for conversar com os filhos dela, você vai perguntar: você ama sua mãe? Nossa, demais, minha mãe é tudo pra mim. Ela é perfeita? Não é, querido. Vai ter algum defeito. Vai ter algum defeito. Então, por melhor que a gente tente ser, nós ainda temos algum tipo de deficiência, seja emocional, seja espiritual. E é por isso que nós não devemos rejeitar a instrução. Quando o Espírito Santo vem nos instruir, quando alguém mais velho, mais experiente, que já teve sucesso na área que a gente está tentando ter, tenta falar conosco, nós devemos ouvir. Sabe, a gente ouve e retém aquilo que é bom. Ah, nossa, mas aquela pessoa me alugou 1 hora. Respeita isso, sabe? Retém aquilo que é bom e aquilo que não é, você descarta. Mas nós sempre temos o que aprender com aqueles que são mais velhos. Nós sempre temos a aprender com aqueles que são mais experientes. Muitas vezes a gente ouve o que não queria, sim, mas é necessário. Às vezes, vai ter alguém também que vai dar um conselho que não agrega em nada. Vai, aí você descarta esse conselho. Mas tenha paciência de ouvir. A palavra de Deus nos instrui a ser pronto para ouvir e tardio para falar. Então, é por isso que a palavra aqui hoje vai nos dizer que a pobreza e a vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. Por quê? Porque quem acha que é perfeito demais, quem acha que não tem mais o que melhorar, uma hora vai tropeçar e vai cair. Por quê? Porque às vezes alguém tentou avisar que em tal lugar tinha uma pedra, que em tal lugar tinha um buraco. Às vezes o Espírito Santo tentou ministrar no coração. E muitas vezes, sabe o que a gente faz? Não, Deus, pode deixar, eu sei fazer. Não, Espírito Santo, pode deixar, eu sei fazer. E aí você pode falar: não, de jeito nenhum, eu jamais faria isso. Mas quando chega uma proposta na sua vida, seja uma proposta de emprego, algo assim, você nem consulta o Espírito Santo, você nem para pensar. Se você acha que é bom, você aceita e pronto, e acabou. Se você acha que aquilo ali também não te convém, pronto, e acabou. Sabe, toma as decisões sem procurar a direção do Espírito Santo. Ou às vezes o Espírito Santo te direciona que não é para fazer aquela coisa e mesmo assim você tá lá fazendo. O que é isso? É rejeitar a instrução. Mas nós precisamos acatar aquilo que o Espírito Santo nos fala. Acatar os caminhos que ele nos conduz. Porque quando nós aceitamos a instrução, o Senhor restaura a nossa vida. Quando a gente aceita a repreensão, nós somos honrados. E não importa o quanto você errou, se você aceitar a repreensão do Espírito Santo hoje, ele tem transformação na sua vida. Porque nós somos seres humanos, a gente tropeça, a gente cai. Mas Deus sempre tem uma restauração para nós. Só que nós precisamos reconhecer nosso erro. A gente precisa aceitar a correção, a gente precisa aceitar a instrução do Senhor. Se a gente ficar nessa de ser orgulhoso, de achar que não precisa mudar em nada, nós vamos viver na vergonha.
sabe? É a mesma coisa de você estar dentro de um relacionamento e aí a pessoa que está do seu lado fala, olha, você precisa melhorar isso, você precisa melhorar isso, você precisa melhorar isso. E aí você fica assim, não, mas esse é meu jeito, não, mas isso é quem eu sou. Sabe o que acaba acontecendo? Você perde a pessoa que você ama por ser cabeça dura, por não querer aceitar a repreensão. Às vezes a pessoa fala assim, você é muito duro nas suas palavras, você é muito dura nas suas palavras, você me machuca dessa forma. Só que aí você ignora aquilo. E aí a pessoa cansa e você fica sozinho por não aceitar a repreensão. Então isso acontece nos relacionamentos, isso acontece na nossa vida espiritual. Todas as vezes que a gente deixa de querer escutar e fica querendo só falar, a gente cai na vergonha. Mas aquele que é pronto para ouvir, esse recebe honra. Nós vamos ver que Davi caiu ali com Batseba e ele fingiu que nada tinha acontecido. Mas no momento determinado ali o Senhor envia um profeta que vai revelar para Davi ali o seu erro. O que Davi faz? Se arrepende, pede perdão. Então às vezes a gente erra, mas se o Espírito Santo hoje vier com a correção, vier com a repreensão, falar assim, olha, você errou aqui, 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 não seja orgulhoso, reconheça o seu erro, reconheça a sua falha, levanta de onde você caiu, bate a poeira e siga, porque a palavra de Deus nos afirma que a pobreza e a vergonha sobrevém àquele que rejeita a instrução, mas aquele que aceita a repreensão será honrado. Então, a partir de hoje, que você esteja mais disposto a ouvir o Espírito Santo, mais disposto a ouvir pessoas mais experientes que você, ouvir pessoas mais velhas que você. Não despreze o conselho. Amém? Eu vou orar por você. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família. Senhor, hoje nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a não endurecer o nosso coração diante da repreensão, Pai. Não nos deixe endurecer o coração, Pai, quando nós formos instruídos, mas que nós possamos, meu Deus, acatar a Tua instrução, acatar a Tua repreensão, Pai. Porque nós podemos achar que é muito ruim receber aquela disciplina, é muito ruim receber a repreensão, mas quando a gente alinha, Pai, aquilo que é necessário, nós vemos que a repreensão, Pai, foi um ato de amor. Então que nós possamos reconhecer o Teu amor na repreensão, que nós possamos, meu Pai, reconhecer o amor das pessoas ao nosso redor, quando elas nos repreendem, quando elas nos instruem, quando elas nos mostram onde nós estamos errando, Pai. Porque isso também é o amor. A pessoa tem o prazer de ver a gente crescendo, e se ela vê onde nós estamos errando, Pai, e ela nos ama, ela vai nos mostrar onde nós estamos errando, Pai. Da mesma forma, se o Senhor nos ama, meu Deus, e nos vê errando, o Senhor vai nos falar onde nós estamos errando, Pai. Nós cremos que o Senhor nos ama. E é por isso, Pai, que o Senhor nos repreende, o Senhor nos instrui, o Senhor nos aconselha. Então que hoje o nosso coração esteja aberto ao Espírito Santo, Pai, para que nós sejamos aconselhados por Ti, instruídos por Ti. Em nome de Jesus, Pai, não nos deixa ser orgulhosos, como se diz, cabeça dura, mas que nós estejamos abertos, meu Deus, a ouvir, e que nós pensemos 2 vezes antes de falar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!